O governo vai anunciar linha de crédito de 10 bilhões de reais para socorro às indústrias e aos comerciantes do Rio Grande do Sul. E você vai ver também. Especialistas prevêem que a onda de dengue de 2025 deve chegar já em novembro deste ano. Estudo serve de alerta para ações de enfrentamento do governo. Vice-presidente do Irã assume como interino após a morte de Ebrahim Raisi em queda de helicóptero. Nova eleição será realizada em até 50 dias. Espanha convoca embaixador argentino para novo pedido de desculpas de Javier Milei. E ainda, faltando 67 dias para os Jogos Olímpicos, Brasil chega a 222 vagas confirmadas para Paris. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, seja bem-vindo. Chegamos ao vivo, agora 13 horas e 5 minutos, para te contar os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. Vem comigo. O governo federal deve anunciar nos próximos dias linhas de crédito para ajudar a indústria, o comércio e cooperativas atingidas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. O fundo para bancar subsídio deve ter mais de 10 bilhões de reais, trazendo agora o balanço divulgado pela Defesa Civil. O número de mortos pelas enchentes que atingem o estado gaúcho subiu para 157 e há ainda 88 pessoas desaparecidas. O número de desalojados também subiu para 581 mil pessoas. Vamos ver. O Ministério da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços ainda discute a criação de um fundo para ajudar as empresas do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes. Na mais recente versão do projeto, o fundo teria, de partida, um crédito de 10 bilhões de reais em caixa, e as taxas previstas estariam entre 1% e 8% ao ano. Mas essas alíquotas ainda podem ser alteradas, de acordo com fontes que participam dessas discussões. Quase todas as empresas do Rio Grande do Sul foram afetadas pelas enchentes e podem levar pelo menos 3 anos para se recuperar. E isso pode resultar uma quebradeira do setor produtivo e o empobrecimento do Estado. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, recebeu representantes da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, que apresentaram uma lista de pedidos. Além de uma linha de crédito para a reconstrução das indústrias, o setor quer a desburocratização dos processos de ajuda e a anistia ou prorrogação de impostos. Também foi solicitado que o governo federal institua um programa emergencial de manutenção de emprego e renda, nos mesmos moldes que aconteceu durante a pandemia de Covid. Bom, e as fortes chuvas que atingiram Santa Catarina no fim de semana causaram transtornos em ao menos 24 cidades. Mais de 900 pessoas tiveram que abandonar as suas casas. A cidade de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, decretou situação de emergência. Voltando a falar do Rio Grande do Sul, os voos comerciais na base aérea de Canoas devem ser liberados a partir desta terça-feira, a partir de amanhã. A Agência Nacional de Aviação Civil já tinha dado aval à operação, mas faltava a definição de uma data. A concessionária do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, teria viabilizado o início das operações aéreas na base militar. Com isso, a venda de passagens pode começar ainda nesta semana. Há uma expectativa que a informação seja formalizada pelo governo ainda nesta segunda-feira. A base aérea vai servir como alternativa ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, interditado em razão das chuvas que atingem o estado gaúcho. E agora a gente vai falar sobre a dengue. Embora o governo comemore a tendência de queda nos casos, o Ministério da Saúde se prepara para a onda de 2025, já que as epidemias dessa doença, que costumam acontecer no período do verão, têm antecipado a cada ano. De acordo com especialistas, a curva de casos deve voltar a subir ainda em 2024, em novembro. Neste ano, o Brasil registrou mais de 4.900.000 casos de dengue em um recorde histórico de infecções. Apesar da tendência de queda nos casos, o Ministério da Saúde se prepara para que a curva volte a subir ainda em novembro deste ano. Em geral, as epidemias de dengue têm um ano de intervalo entre uma e outra, mas essa janela de tempo tem se tornado cada vez menor nos últimos anos. A previsão é de que, logo no início do verão,
ainda em 2024, a dengue volte a se espalhar pelo país. Segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, há previsão de que o ciclo epidemiológico da dengue se antecipe, conforme o que aconteceu no ano passado. A pasta promoveu um encontro com mais de uma centena de pesquisadores para definir estratégias de combate à dengue e outras arboviroses que devem se proliferar na virada do ano. A Sociedade Brasileira de Infectologia atribui o encurtamento do ciclo da dengue às mudanças climáticas. As alterações do clima fazem com que as temperaturas se tornem propícias para a multiplicação dos mosquitos Aedes aegypti por mais tempo. Alguns locais podem ser mais afetados pela antecipação de casos, especialmente a região norte do país, que tem clima mais quente e úmido. E vamos agora de destaque internacional. O Irã vai respeitar 5 dias de luto pela morte do presidente Ebrahim Raisi e de outras 7 pessoas em um acidente de helicóptero. O vice-presidente do país, Mohamed Mokber, vai assumir o cargo de presidente interino. Vamos ver. Os iranianos vivem uma grande perda. Nesta segunda-feira foi confirmada a morte do presidente do país, Ebrahim Raisi. O helicóptero em que ele viajava caiu no nordeste do Irã no domingo, matando ainda outras 7 pessoas que estavam a bordo, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian. O Ayatollah Ali Khamenei anunciou que o país vai respeitar 5 dias de luto. Ficamos muito tristes com a notícia. Nosso presidente foi um líder muito bom. Que Deus o abençoe. Raisi foi um bom servo para o povo. Ele entendeu nossas dores, os problemas da sociedade e queria resolvê-los. Infelizmente, ele se tornou um mártir enquanto servia ao povo. O Ayatollah Ali Khamenei também designou o vice-presidente Mohamed Mokber como presidente interino e detalhou que ele deve trabalhar com os chefes dos poderes legislativo e judiciário para preparar as eleições presidenciais em um prazo máximo de 50 dias. Esperamos que o líder supremo da revolução escolha um sucessor para Raisi que trabalhe pelos interesses do povo e preste atenção às classes desfavorecidas. Esperamos que ele crie um plano para encontrar alguém que corresponda aos padrões de Raisi. A morte de Raisi aos 63 anos abre um período de incerteza política no Irã, um país muito influente no Oriente Médio. A região tem sido abalada pela guerra na faixa de Gaza entre Israel e Hamas, grupo islamista aliado da República Islâmica. Eleito em 2021, Raisi era considerado um dos favoritos para suceder a Khamenei de 85 anos. O Ayatollah enviou uma mensagem de calma à população e garantiu que a morte do presidente não vai causar nenhuma perturbação na administração do país. Seguimos ao vivo, agora 1h12. E a queda do helicóptero que transportava o presidente e o ministro das Relações Exteriores do Irã ocorre em um momento especialmente tenso no Oriente Médio e para o Irã internamente também. Vamos entender melhor sobre a realidade por trás dos fatos na nossa entrevista de hoje. Recebo agora o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde. Boa tarde, Dana. É uma satisfação estar de volta. Vladimir, o que se sabe sobre as causas dessa morte? Se fala em alguma linha de investigação, algum caminho que aponte para alguma motivação? Ou temos, de fato, o mau tempo como grande causador dessa tragédia? A primeira grande suspeita é que o helicóptero é antigo. O Bell 212, vendido pelo Canadá para o Irã na década de 1970, já estava sem peças sobressalentes desde 1986. Então, o Irã talvez fazia canibalismo, tirava de um helicóptero colocando no outro. Em 2012, houve uma tentativa frustrada de compra da Venezuela de peças sobressalentes e, quando muito, usando a engenharia reversa para fazer substituição. As suspeitas de atentados
atentado interno ou internacional é muito baixa. A maior probabilidade mesmo é por questão do clima. Muita névoa em um ambiente de baixa altitude, fazendo o risco de algumas operações serem muito grandes e provavelmente foi isso que levou a essa queda repentina da aeronave. Bom, temos acompanhado aí a guerra de Israel contra o Hamas, que perdura há mais de 7 meses, e ela tem gerado um verdadeiro clima de tensão entre vários outros países. O Irã é um dos mais importantes, tem o maior peso, ele tem inclusive participado de uma espécie de guerra paralela contra Israel. Gostaria, professor, que você nos trouxesse esse contexto. Pois é, a morte do presidente tem mais impacto de repressão interna, ele que construiu carreira como membro do judiciário, reforçando a revolução. Porém, quando ele ganhou a eleição em 2021, ele trouxe para o governo muitas pessoas da Guarda Revolucionária do Irã, dentre eles o agora falecido ministro de Relações Exteriores, muito próximo do Hezbollah. Acontece que entra governo, sai governo, a liderança religiosa do Irã, uma teocracia que faz questão de sobreviver à sua revolução, vê como uma ferramenta de avanço da sobrevivência, dá apoio a esses grupos paramilitares de outros países, no Iêmen, no Líbano, no Iraque e no Afeganistão. Portanto, nada deve mudar, novas pessoas com contato a esses grupos devem ser colocadas nos devidos lugares aos olhos da manutenção do que eles chamam de Revolução Islâmica. De que forma, Vladimir, a morte de Raisi e a escolha de um novo presidente podem afetar a política do Irã em relação ao Oriente Médio e aos conflitos que estão em curso, na relação também com os Estados Unidos? Pois é, o sistema do Irã é de uma autocracia moderada, já que não existe liberdade para concorrer. Existe um segmento religioso que seleciona quem pode ou não pode concorrer. O Raisi, inclusive, junto do hoje presidente eleito com ele como vice, tinha sido selecionado como a única chapa viável. Ninguém opositor, ninguém crítico tem o direito de concorrer. Então, a gente não sabe exatamente quem vai assumir, mas nada deve mudar. A gente, sim, tem um impacto na grande mudança que está para acontecer na próxima década, que é o líder religioso. E aí o Raisi, que era o eleito, ou provavelmente estava sendo preparado para ser sucessor, estando fora, a gente não sabe o que pode acontecer logo na sequência. É preciso aguardar quais novos nomes vão aparecendo na mídia. Bom, olhando agora mais internamente para o Irã, gostaria, Vladimir, que você avaliasse para a gente essa mesma questão no âmbito doméstico. Qual era a característica do regime desse presidente, o que pode mudar nesses próximos 50 dias? Pois é, ele foi eleito dentro do partido fundamentalista, principalista, que eles chamam, para seguir as leis sagradas como ditadas pelos faquis, alguns líderes religiosos. Inclusive, foi um governo extremamente marcado pela repressão, depois que uma jovem foi presa e morta sem usar o véu, e ele adotou essa bastante linha dura contra chamados liberais. Mas deixou a ver na economia. Talvez um indicativo do novo ministro de Relações Exteriores ser formado em economia é uma imagem de que eles talvez vão focar em pessoas para a transição econômica e garantir mais emprego e qualidade de vida. Mas é preciso aguardar de fato, antes, sem ter os candidatos, não dá para saber muito o que muda. Mas imagino, na linha dura de costumes, não deve mudar. Tá certo, conversamos com Vladimir Feijó, que é professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Jansen, em Belo Horizonte. Muito obrigada, Vladimir, pela sua participação aqui com a gente. Abraço, bom trabalho, Dani. Até mais. E veja a seguir, Espanha convoca embaixador argentino para novo pedido de desculpas de Javier Milei. E ainda, faltando 67 dias para os Jogos Olímpicos, Brasil chega a 222 vagas confirmadas para Paris. A gente volta já já. Não perca! Estamos de volta, agora 13 horas e 20 minutos. Pelo horário de Brasília, trazemos mais notícias dessa segunda-feira para compartilhar com você.
Hoje é o último dia para adesão ao programa Desenrola Brasil, pois inadimplentes que possuem dívidas podem renegociá-las pela plataforma até hoje. Essa faixa contempla quem tem renda mensal de até 2 salários mínimos ou está inscrito no CadÚnico. Além disso, para ser elegível ao programa, o valor original da dívida não pode ultrapassar R$ 20 mil e deve ter sido negativada somente entre 2019 e 2022. As dívidas podem ser bancárias, como as com cartão de crédito ou empréstimo, ou também aquelas geradas em outros setores, como as contas em atraso de energia, água e comércio, por exemplo. Segundo o Ministério da Fazenda, até agora, o Desenrola já beneficiou cerca de 15 milhões de pessoas, negociando mais de 52 bilhões de reais em dívidas. Os especialistas recomendam que, antes de correr para a renegociação, é essencial ter um bom mapeamento das finanças, conhecendo muito bem todas as dívidas que a pessoa ou a família tem e quais as mais e menos críticas, que necessitam de uma renegociação de forma mais urgente do que outras. O programa oferece descontos à vista, que podem ultrapassar 90%. Mas, se a pessoa não conseguir quitar o valor de uma vez só, é melhor optar pelo parcelamento do que se endividar de novo. Nesse caso, é importante fazer as contas para definir que valor de parcelas cabem no bolso, para que a pessoa possa honrar o compromisso financeiro sem gerar novos endividamentos. Trazemos agora também um destaque internacional. A Espanha convocou nesta segunda-feira o embaixador argentino no país para exigir um novo pedido de desculpas de Javier Milei. Isso por conta das suas declarações sobre a esposa do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez. O chanceler do país ibérico exigiu um pedido público de desculpas depois do presidente argentino ter chamado a esposa de Sánchez, Begoña Gómez, de corrupta em um evento em Madrid no último domingo. Questionado sobre a possibilidade de romper relações diplomáticas, o ministro das Relações Exteriores afirmou cogitar esta opção caso o presidente argentino não se desculpe. Este episódio ocorre na primeira viagem de Milei à Espanha desde que assumiu o cargo em dezembro, visita em que não se encontrou com o rei Felipe VI nem com Sánchez, que apoiou o adversário Sérgio Massa nas eleições. Durante um discurso em uma reunião em Madrid de líderes da extrema-direita organizada pelo partido espanhol Vox, Milei se referiu a Begoña Gómez como uma mulher corrupta. Ainda que ele não tenha identificado Sánchez ou a primeira-dama pelo nome, a alusão do líder argentino ao período de reflexão que ele levou para decidir se renunciaria devido aos ataques à esposa permitiu a identificação. O novo desentendimento entre Madrid e Buenos Aires se soma ao que ocorreu recentemente devido a declarações do ministro dos Transportes da Espanha, Óscar Puente, que afirmou que Milei tinha ingerido substâncias antes de um discurso. E faltam 67 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Brasil conta atualmente com mais de 200 atletas classificados e o número tende a continuar crescendo. Vamos dar uma olhada nos nossos representantes. Estamos a 67 dias para o início das Olimpíadas de Paris 2024. Com isso, as etapas classificatórias vão afunilando os atletas que viajarão ou não para Paris. Até o momento, o Brasil conta com 222 atletas já classificados, com mais diversos esportes individuais e em equipes para acontecer. Nas Olimpíadas de Tóquio 2020, o Brasil contou com 301 atletas classificados e o recorde é de 456 nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. Para atletas já classificados, os pré-olímpicos já acontecem, com vitórias importantes para o Brasil, como a skatista Raíssa Leal, que venceu a etapa da China. O Comitê Olímpico Brasileiro não estipulou metas em relação à posição brasileira nas Olimpíadas. Atualmente, o objetivo é incentivar a prática do esporte no Brasil e estimular atletas a irem às Olimpíadas. No entanto, uma projeção americana aponta o Brasil na 14ª colocação, com 9 medalhas de ouro e 18 pódios totais. E no nosso tour por esse mundão afora, vamos conhecer um pouco mais sobre a África do Sul,
Um país para colecionar na memória momentos de pura emoção e adrenalina, aos que se aventuram, é claro, nas expedições para observar os animais, os famosos safaris. A África do Sul é uma mistura explosiva de coisas antigas e da modernidade. Os passeios da Cidade do Cabo e dos Elefantes em Kruger Park, as melhores praias do planeta, os trópicos de Limpopo e hotéis elegantes. A África do Sul é um país de recreação ativa. O principal entretenimento na África do Sul, para o qual os turistas, é um safari. Existem todos os tipos de animais: leões, búfalos, rinocerontes, leopardos e elefantes. E não apenas eles: zebras, girafas, gazelas, avestruzes. Além, claro, da cultura muito bem representada e diversa. E já que o país tem tantas belezas e história, vamos pegar uma carona com a tecnologia e dar um pulinho até lá. Do Brasil, adentramos a costa sudoeste da África do Sul até chegarmos na maravilhosa cidade do Cabo, um lugar que conta aí com uma faixa enorme de praias banhadas pelo Atlântico Sul, destino perfeito para os turistas, por conta, é claro, das boas ondas. Mas se você não é surfista, não se preocupe. Afinal, como podemos ver, é uma praia relativamente tranquila. Olha só, talvez por conta do horário, será? Já que por lá agora são 18 horas e 25 minutinhos. Essa é a Clifton Fourth e ela é a última parte da extensão da praia de Clifton. Essa imagem ela é tão sem defeitos que parece até manipulada, não é verdade? Ficaria maravilhosa como bloqueio de tela, como imagem de fundo de celular. Mas, meus amigos, é a natureza sem manipulação passando aí na sua tela neste exato momento. E assim, com essa imagem de um pôr do sol incrível que eu encerro esse jornal de hoje, te lembrando, inclusive, que ainda são 13 horas e 26 minutinhos. Por aqui, ainda tem muita segunda-feira para nós brasileiros. Então, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouco, Tabata Porte chega com mais notícias para você às 13 horas e 50 minutos. Não perca. Até mais. Ótima segunda-feira.